Então, hoje eu recebi há 2 anos e meio atrás uma informação que eu vou passar para vocês, tá? E vamos analisar um pouco o que seria essa informação. Uns 6 meses depois, eu estava ainda em Portugal, eu fui escrever um livro e me veio um primeiro capítulo que, na época, eu não escrevi o livro e considerei aquilo muito forte, que o nome era O Chamado. Só que com o tempo passou, as consciências se expandiram um pouquinho mais, nós estamos um pouco mais abertos para tudo que precisamos de novidade. O planeta está num momento muito similar ao que eu já vivi há 30 anos atrás. Então é hora de nós tomarmos talvez consciência e analisarmos um pouquinho o que esses downloads que eu recebi pode nos passar, o que pode nos ajudar nesse momento de transição e nesse momento de abertura de consciência. Então, a minha palestra hoje vai ser justamente a gente pensar sobre isso e ver como isso pode ser traduzido para o nosso dia a dia e dentro desses 2 anos e meio, entre cursos e consultório, eu também avancei muito no entendimento do que seria isso. O que lá para trás era só uma coisa um pouco mágica, um pouco transcendente, um pouco de possibilidade, mas não tinha muita realidade, hoje em dia eu já coloco isso com mais realidade, já vejo com mais realidade, depois de cursos de atendimento de pessoas com relação a tudo isso no momento atual do planeta. Então, eu acho que é importante esse pensamento, esse estudo que nós vamos fazer aqui hoje, que vai dar muita coisa para vocês pensarem e pesquisarem, não só do passado, como do presente e das possibilidades que nós temos agora em nossas mãos, justamente para ir terminando, ir andando, ir avançando mais no processo que estamos vivendo. Tá? Então, Vitor, pode colocar o primeiro slide. Esse foi a primeira mensagem, o primeiro download que eu recebi há 2 anos e meio atrás, que falava de uma iniciação cósmica. Que esse evento devia ocorrer em breve. Gente, esse em breve pode ser amanhã, como pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 50 anos. Tá? Breve aí é no sentido de que nós temos que caminhar com mais rapidez, com mais brevidade, seria isso. Onde serão libertos seres que vivem na escuridão desse planeta, mas seguem uma existência interna de luz e sabedoria. Após eventos luminosos, a Fraternidade Universal, comandada pela Federação Cósmica, incidirá ao planeta uma grande orla de luz para o despertar coletivo dos antigos avatares e seres de outras orbes. Tem algum erro de português, foi a IA que consertou. Mas devido aos descomandos da vida terráquea, uma precipitação se faz necessária. Isso seria, ou será, um grande acordar coletivo. Tá? Então, o que podemos fazer? O que é isso para nós? Eu me lembro que, ao mesmo tempo que eu recebi esse download, eu tive um sonho muito claro, muito nítido, parecendo uma vivência, em que eu vi as pessoas nessa transformação. E as pessoas não estavam aguentando a transformação. Era difícil para elas perceber o que eram de essência, perceber o que eram na verdade. E nós vamos ver que não é só porque pode ser ruim, porque pode ser feio, porque pode ser assustador. Mas a luz também, vocês vão ver no processo hoje aqui que eu vou falando, a luz também assusta, não é só as trevas. Tá? Então, vamos agora à segunda coisa, que foi quando eu escrevi o tal primeiro capítulo do livro. Tá? Então, esse capítulo dizia: quem somos nós? Nós aqui, nós que estamos assistindo, nós que estamos aqui todos juntos nessa terra, nós que encarnamos aqui com uma finalidade, nós que encarnamos aqui para ajudar esse processo. Os contatados, abduzidos, os híbridos e iniciados. Esses todos, tá? São navegantes do tempo e espaço, nascidos nesse planeta com a missão de catalisar essa ascensão, esse despertar para a verdade. Viemos de outros eões e estrelas, vieram trazendo dons, uma carga genética diferenciada, para contribuir com a transmutação do planeta e da matéria. Cada um nasceu na família,
nas condições exatas para ativar experiências essenciais a esse despertar. O processo envolve medos, rupturas, reencontro com o eu verdadeiro, com a essência divina depositária dessa sabedoria ancestral. Tá, seguinte. Todos esses, sendo filhos das estrelas, captam vibrações sutis de outras almas e de outras ondas celestiais. Vivemos em um ciclo de transformação, sofrimento e renascimento, para enfrentar o desafio desse levante, um ponto de ativação planetária representando como ruptura dos momentos planetários atuais. Todos carregamos genes sagrados e informações codificadas para essa mudança iminente. A programação está incluída no âmago de cada ser, desperto como memória energética, vibracional, bem como um DNA físico espiritual. Resta lembrar e responder a esse chamado iniciático interno. O que essa mensagem quer dizer? Que toda essa gente que já veio diferenciada por algum motivo, já viveu esse tipo de experiência diferenciada, seja fisicamente num contato, seja numa iniciação, tá? Traz essa carga, traz isso está dentro, traz essa memória. Isso já está lá. É só aprender a ativá-la para poder fazer o papel que precisa fazer. Seguinte, esse despertar exige uma volta a essa memória de Mu. A maioria dos contatados, dos híbridos, falam de Mu, que podemos compreender o que seria Mu, na verdade. Eu também, no início do meu contato, me levaram voando para ver esse planeta, esse território que estaria no Pacífico, que eu não sabia na época o que era. Só fui descobrir que foi Mu depois, né? Podemos compreender como uma representação de uma civilização primordial, criada por seres de luz. O que Mu representa? Por que a importância de Mu? Por que tanta gente pensa em Mu, tanta gente tem sonhos de Mu, não só com a Atlântida, mas também de Mu? Porque Mu representa a origem do autoconhecimento, da magia e da luz planetária. Seus descendentes, como os contatados, buscadores, iniciados, ainda hoje mantêm essa herança vibracional espiritual desta memória e dessas possibilidades. Tá? Buscando nos sonhos, buscando nos sentimentos, buscando naquilo que te atrai, naquilo que você vai em busca. Tá? Muita gente tem essas memórias muito fortes de Atlântida ou anterior, que seria Mu. Mu seria antes da Atlântida. Tá? Então, essas memórias já estão lá dentro. Quando me mostraram, eu não sabia o que era. Muito depois é que eu fui descobrir que era Mu. Eu só vi que existia um planeta. É um planeta, não, um território grande, justamente no Pacífico. O seguinte. Então, esse mito de Mu, porque ninguém até hoje conseguiu provar que Mu existiu, só se fala que quando Mu afundou, muitos dos sacerdotes, do conhecimento que vinha de Mu, foi para as costas, não só do sul, aqui do Peru, como também para a Califórnia. Então, hoje em dia tem muitas lendas sobre o Monte Shasta, em que os remanescentes de Mu teriam ido para lá e estariam vivendo em cidades subterrâneas, numa dimensão paralela, aqui no planeta, nessa região do Monte Shasta. E falam também que existia um grande espelho de dourado, tá? Que isso também foi levado aqui para a América do Sul, que estaria escondido nessas cidades perdidas, Paititi, que ninguém acha, porque, na verdade, para mim, estaria numa dimensão paralela. Tá? Mas essa cidade perdida, ou essa cidade perdida, pulsa no imaginário coletivo e aguarda ser reencantada. Há muita busca disso, nós todos buscamos por essa cidade. Nós todos achamos que um dia vai acontecer, que vai aparecer uma, que nós vamos conhecer essas cidades. Mas eu acho que antes disso nós temos que conseguir acessar essa outra nível de realidade, essas outras civilizações planetárias que existem junto conosco, só que estão em outra dimensão. Seguinte, bom, depois de tudo isso, a criança fica assim. E aí? O adulto fica com a cabeça fervendo. O que quer dizer tudo isso?
Isso só deu medo, ferveu a cabeça. Que mudança é essa? Vamos buscar o quê? O que é isso? O que esse download quer dizer? Tá? É bastante enigmático. Ou será que nós podemos ter acesso a isso de uma forma mais tranquila? Tá? É isso que eu vou tentar desenvolver aqui um pouquinho, esse caminhar em busca das coisas ancestrais para nos levar ao futuro, para nos levar ao que nos aguarda, para nos levar a esse encontro importante. Seguinte, então, eu falei de iniciação cósmica. O que é iniciação? Iniciação vem de iniciar, iniciare, começo. Começo de quê? Ir para dentro, gente, para iniciar uma nova vida. Tá? Não é para fora, é para dentro. Seguinte, porque está tudo lá dentro. Então, os amigos da verdade, os iniciados, são buscadores dessa verdade. São aqueles que a procuram e não aqueles que se gabam de ter encontrado. Hoje em dia, na internet, tem um monte de gente desperta. Tem um monte de gente que se diz iniciada. Tem um monte de gente que se diz iluminada. Tá? Mas esses que se gabam não a encontrou. Tá? Esse ser será, via de regra, um livre pensador, esse buscador. Tá? Ele vai passar além dos saberes antigos, vai passar além das religiões, ele vai passar além dos dogmas. Ele vai em busca dessa verdade interior, que é muito mais livre, é muito mais aberta, tem muito mais saber. Seguinte, o que é a iluminação? É a natureza do ser. A existência de uma consciência iluminada sempre foi o primeiro postulado para as religiões e para o ocultismo. Tá? O ser humano foi separado de sua natureza divina e criou essa barreira com a mente racional, que é o ego. E o ego é que nos impede de chegarmos ao eu superior, que seria a nossa natureza real divina. Tá? E é esse caminho que todo mundo fala, mas pouca gente dá a resposta, ou realmente como é que se cuida, ou como se faz dentro desse jogo. Seguinte, o propósito, então vamos buscar no passado, porque me levaram para o passado. Depois da meu encontro com o ser especial, eu fui levada a viajar para o passado. Porque no passado e nas tradições antigas estaria esse conhecimento importante de nós entendermos o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Só que hoje em dia, ninguém quer saber do passado, todo mundo só quer saber de tecnologia e do futuro. Mas antes de nós sermos capazes de entender a tecnologia, ultrapassar tudo isso, nós temos que entender um pouco desse conhecimento antigo, que eu fui buscar na transpessoal, na filosofia perene, até para poder lidar com aqueles fenômenos que eu estava encontrando e não sabia o que era. Então, a meta de uma iniciação, o segredo da sabedoria tradicional é essa gnose, direto, palpável, com uma experiência pessoal de Deus em si, no aqui e no agora. Tá? É esse conhecimento de gnose, real, individual, que é importante. Seguinte. Então, a Blavatsky, dentro da teosofia, e a Alice Bailey, tá? Nós vamos falar aqui um pouquinho, elas tentaram nos explicar. Primeiro, Alice Bailey, nesse livro Iniciação Humana e Solar, que eu já disse isso em muitas aulas, em muitos cursos, quando me deram para ler, quando eu iniciei o meu processo, eu achei que ela era maluca, tá? E depois se tornou meu livro de cabeceira. Tá? Porque vai falar exatamente desse preparo. O que a Alice Bailey, esses mestres, trouxeram nos trazer lá atrás. O preparo para o que nós estamos começando a viver agora. Eles não trouxeram as verdades futuras, eles nos trouxeram esse preparo anterior. Eles iniciaram esses conhecimentos aqui no Ocidente, para que a gente pudesse ter um caminho, a gente pudesse ter uma cartilha, a gente pudesse ter um livro, a gente pudesse ter um ensinamento que nos desse essa base, para poder caminhar com segurança, para chegarmos onde temos que chegar. Seguinte. Então, para Alice Bailey, seriam 4 iniciações. A primeira e a segunda foram iniciações planetárias. O discípulo, nós ainda não tínhamos condições nenhuma, nem de assimilar energias mais fortes ou energias superiores,
não íamos saber lidar com isso. Eu me lembro que quando eu comecei a pesquisar a abdução, a primeira que eu chamo Suzy no meu livro, a energia dela era tão forte que fazia nós todos passar mal. Lacrimejava os olhos, dava taquicardia. O que a gente achava que era aquilo por desconhecimento? Energia negativa. Só que não era negativa. Era simplesmente uma frequência mais alta do que nós estávamos acostumados. Só depois da pesquisa que eu fui entender isso. Tá? Então, por isso é muito importante, como dizia a Bailey, nas primeiras iniciações, ninguém estava preparado. Já a terceira iniciação no conceito filosófico, já é a primeira solar e cósmica, é o próprio Rei do Mundo, que nós vamos ter uma ideia do quem seja, que dá essa iniciação. A Blavatsky diz que em algum momento no seu caminho você vai encontrar com essa figura em qualquer forma. Ela tem 1000 formas de aparecer para você. Mas quando você chegar aí, ela vai te dar esse cetro. Né? Então, quando eu vou viver a minha experiência na Amazônia, tá? Eu vou me encontrar com essa figura que dá a sensação que você encontrou Deus, de tão forte que é a energia, e te dá aquele êxtase com temor que já é iniciado, já é ensinado na Igreja Católica, que você sente quando você vê Deus. Tá? O que seria essa energia? O que é isso? O seguinte, porque tudo isso que você vê, seja em regressão, seja em experiência, gente, é símbolo. É símbolo de alguma coisa. Quando nós começarmos a entender que tudo é simbólico e não é real, como aparece ser, é um simbolismo de alguma coisa que você tem que buscar, tudo fica mais fácil. A quarta iniciação seria a crucificação, que é o momento que vai gerar a libertação. A minha sensação é que o planeta está vivendo essa quarta iniciação. Né? Com tudo que nos tem passado, é como se nós estamos sendo crucificados para poder, igual o sapo quando pula da gordura quente. Nós temos que pular no caminho que nós temos que, para perceber a força, ampliar a força, utilizar a força. Esse aprendizado que nós precisamos é pular igual o sapo da gordura quente e aprender a usar uma força que é nossa, que já está lá dentro, mas saber conectar, não só... Gente, essa conexão não é mental, não é só estudar livro que vocês vão criar isso, é vivendo, isso é vivência. Seguinte, então isso tudo vai nos levar à possibilidade da existência desse lugar, esse lugar que os mestres, onde estariam os mestres, que seria Shambhala, né? Eles teriam esse centro. Então, quando o mundo, nas profecias de Shambhala, quando o mundo tivesse muito perdido, com muita deturpação dos ensinamentos, tá? Shambhala restauraria isso. Tá? E eles geralmente representam isso como uma mandala. A mandala aqui está meio elíptica, mas ela é redonda. Então, a função principal desse conhecimento, aí dessa revelação, seria quando essa mente desperta em nós, quando a gente desperta essa mente, automaticamente muda o foco. O foco sai do ego, da consciência de superfície, com seus desejos e caprichos, para um nível mais profundo e mais confiável, de guiança em nossas vidas. E você passa a ver o mundo como Shambhala. Então é quando você começa a funcionar com o eu superior. Não quer dizer que o ego vai acabar. Nesse mundo tridimensional, a gente precisa do ego, mas simplesmente vai ter uma guiança interna. Você vai sentir essa guiança, mas também você não pode ficar com o pé fora do chão e viver lá no outro mundo. Não, você tem que funcionar no 3D, só não deixando que esse ego domine os seus dias. O seguinte. Então, para que eu entendesse, na época, esse caminho, tá? Eu fui levada a viagens. Viagens para lugares, viagens para o passado, viagens para outros centros fortes, iniciáticos. Nós temos aqui no Brasil, na América do Sul, como temos na Europa, lugares preparados, lugares fortes, seja pela natureza, seja porque os mestres, os antigos, prepararam. E que se você não está saindo do lugar, gente, você não está conseguindo fazer essa expansão sozinha, viaje. Viaje a pé, viaje de mochila, viaje de carro, viaje de trem, viaje de qualquer coisa, mas tenta ir nesses lugares que vai ajudar a abrir, vai ajudar essa conexão,
a reconexão interna. Tá? Então, após o ser humano fazer a metanoia, a limpeza de seus traumas e marcos passados, da ancestralidade atual, ele começa a ir a ficar preparado para esse influxo do que chama do pneuma, para os seres de luz, para o reino de luz supernaturais. Tá? Mas tem que abrir para essas memórias antigas, tem que abrir para os traumas velhos para poder limpar, porque senão a luz entra e distorce tudo e você vai virar um messiânico com tudo errado. Tá? O seguinte, isso aqui é só um mapa da viagem que me fizeram fazer na França, tá? Como abertura para a minha consciência e recordação dessas memórias antigas. Então, esse caminhar, pisar onde os antigos pisaram, é uma mensagem muito forte que eu recebi dentro de uma nave, quando eu estava dentro das minhas experiências. Nós temos que pisar onde os antigos pisaram. Me levaram para pisar na França, mas você pode pisar aqui, você pode pisar no Brasil, você pode pisar na América Latina, você pode pisar em qualquer lugar. São lugares que vão te ajudar na caminhada. Seguinte. Então, essas memórias, como eu falei, podem ser libertas ou acessadas você indo a esses lugares. Aqui nós temos um portal de Compostela, nós temos igrejas góticas que fazem isso, como temos Machu Picchu. Tudo tem o mesmo sentido, tudo tem a mesma função. Todos eles promovem esse avanço, esse estímulo de energia que vai te ajudar a caminhar melhor. Tá? Porque do momento que você pisa nesses lugares e que abre alguma coisa, eu costumava muito receber pacientes que vão para esses lugares, para Machu Picchu, e volta com um avião andando, todo iluminado, cheio de êxtase, maravilhado. Mas se você não trabalhou a outra parte, os seus traumas aqui, um mês depois o avião desce. E quando o avião desce, você entra em depressão. Porque você volta para a tua vidinha do ego, cheia de problemas, de conta para pagar, cheia de problemas para resolver, e aquela energia, aquele êxtase, aquela luz maravilhosa que vem de San Shambhala, que vem desses outros lugares, que vem dessa reconexão com o teu todo, que vem com essa reconexão com o divino, vou embora. Tem uma história antiga tibetana com relação a Shambhala, que diz que o caçador foi para a floresta caçar. Pura e simplesmente, ele não estava no caminho, ele não era um iniciado, ele não era nada. Ele foi caçar. E na floresta, no momento que ele está no meio das árvores, sozinho, lá naquele espaço maravilhoso, ele tem essa abertura. Nessa abertura, ele conecta com essa energia maravilhosa de Shambhala. Ao conectar com isso, ele expande a sua frequência, ele expande a sua energia, ele expande a sua consciência. Tá? Só que quando ele volta para casa, ele tem que voltar para o ego, ele tem que voltar para a matéria, ele tem que voltar para os problemas. Tá? E ao fazer isso, ele perde a conexão. Tá? Ele vai passar a vida inteira buscando essa reconexão, tá? Sem saber aonde buscá-la, porque ele não tinha os conhecimentos. É diferente de nós. Nós agora já temos esses saberes, nós já temos tudo isso publicado, nós já temos tudo isso estudado. Então é só a gente aprender a buscar os lugares que você reconecta. Tá? Não é só ficar sentado dentro de casa achando que a luz vai descer. Tá? Você tem que andar, você tem que ir em busca. Você tem que procurar o caminho. Você tem que procurar o que te ajuda a caminhar, o que vai te ajudar a expandir, para você poder limpar aquilo que você não está conseguindo limpar. Os traumas amarram. E o que acontece? Situações traumáticas fazem que você ressoe a energias negativas. Enquanto você ressoar para a energia negativa, você não caminha. Você fica preso ali, em todo aquele mal que está vindo, porque você não limpou, está ressoando. No momento que você limpa, os monstros desaparecem. Mas tem que limpar interno. Tá? Então, o caminho de Santiago, de Compostela, por exemplo, é um dos caminhos. Tá? Que seria que os celtas já usavam, que era um caminho das estrelas, em direção até Finisterre. Compostela quer dizer campo de estrela. É um caminho preparado para expandir a consciência. Porque você, ao caminhar, sem ajuda, sozinho, na estrada, peregrino,
ele vai ultrapassando seus limites para finalmente, de êxtase em êxtase, poder levar a essa transfiguração, que era com o chamado caminho de Quírios, o caminho do Senhor, o caminho de Jesus. Tá? Dentro do meu caminho, eu fui levada a muito desses lugares, e eu me lembro que quando eu vou subir um monte, né, lá na França, tá, a 4.000 metros, eu começo a passar mal, parece que eu tinha com tonelada nas pernas, e aí eu fui obrigada a descer até o primeiro estágio da subida do Mont Blanc, chama-se Mont Blanc, a 2.000 e poucos metros, e a partir dali, a pessoa, o iniciado que me guiava, me fez descer a pé. Gente, eu desci aqueles 2.000 e tantos metros da montanha a pé, sem nenhum treino de caminhada. Vocês não fazem ideia do que for. Eu reclamava o caminho todo. E ele dizia exatamente: você tem que ultrapassar seus limites para poder chegar a algum lugar. Eu desci a montanha. No dia seguinte, a perna não subia nem a altura de um paralelepípedo da rua. Tá? Mas isso é para mostrar como muitas vezes, para você abrir, ultrapassar um limite, você precisa até de dor física, tá? Mas não necessariamente, é porque eu sou bastante teimosa, tá? E como eu, muitos de nós somos teimosos. Tá? O seguinte. Então, há lugares no planeta, como por exemplo o Monte Astro, Meteora, tudo isso, que as tradições falam a existência de governantes invisíveis secretos, personalidades misteriosas que controlam o desenvolvimento da história humana até os mínimos detalhes. E justamente quando você vai a um desses lugares, aqui eu estou colocando um lugar na Grécia, mas você pode ir num lugar desse aqui mesmo, né? Em Machu Picchu ou no centro budista, alguma coisa assim desse jeito, a Fátima, a Nossa Senhora da Aparecida, tá? Nesse lugar, por acaso, vem alguém, tá? Se você já está preparado, vai te passar uma energia que chama Shaktipat, e essa energia vai fazer a tua Kundalini subir. E ao subir a Kundalini, começa a trabalhar todos os centros, tá? Então, quando você realmente é um buscador sincero, honesto, aberto, tá? Você vai encontrar o mestre em algum lugar, qualquer lugar. Seja o teu caminho, porque o meu caminho não é o teu, cada um tem um caminho. Você tem que caminhar no teu caminho, porque esse caminho é que vai te trazer essas evidências, vai te trazer esse preparo, vai te trazer todas as possibilidades mágicas que você vai precisar no caminhar. Seguinte. Então, em tudo isso, nas tradições, tá? E principalmente muito importante para o Brasil, tá? Havia essa busca do Preste João na Idade Média. Quer dizer, quem é o Preste João? Que carta foi essa? De onde saiu isso? O que é isso? E o que isso tem a ver conosco? Tem a ver com o Brasil, gente. Apesar do Preste João surgiu nessa carta dirigida ao imperador bizantino Manuel I, ou mais raramente ao germânico Frederico I Barbarossa, tem muitas versões de ser considerada falsa. Ela inspira com muita força o imaginário da época. Esse fascinante texto literário teve uma inegável influência na visão do mundo ocidental e do mundo material. O que acontece? Todos os governantes da época, os imperadores, vão em busca de quem é esse Preste que diz nessa carta. Porque essa carta mostra um reino maravilhoso. E esse reino tem muita coisa a ver com o Brasil, porque esse reino mostra as Amazonas. E nós aqui tínhamos a lenda das Amazonas. E numa parte do reino de Preste João tinha Amazonas. Tá? E quando Dom Manuel, que é uma coisa que eu aprendi em Portugal, eu não sabia, quando Pedro Álvares Cabral vai sair em busca do Brasil, na verdade, de só mostrar a existência, porque eles já sabiam, Dom Manuel diz, vai em busca do Preste João. Tá? Isso está nos livros de história. Então, Dom Pedro, quando vem para o Brasil, Pedro Álvares Cabral já vem em busca do Preste João.
Preste João era essa reconexão com o centro espiritual do planeta. Tá? Então, esse centro espiritual do planeta estaria aqui, estaria nessa zona daqui. Então, nós temos ainda essa facilidade de podermos reconectar com esse centro que vai nos ajudar nesse caminhar. Tá? Então, essa carta, mesmo que ela tenha sido falsa, ela influenciou todos os imperadores na época. Fez Portugal em busca disso e foi em busca na Etiópia. Ele foi em busca do Negus da Etiópia, como em busca do Preste João. Tá o seguinte. Que é exatamente esse falar do rei de Portugal, vai em busca do Preste João, tá? Que seria a busca desse reino lendário. Então, no aspecto histórico, bem concreto, essa figura personificada por um soberano poderoso e cristão, reinando em terras de fiéis e com que as monarquias ocidentais queriam se aliar para combater os muçulmanos. Tá? Na verdade, seria isso. A Portugal, inclusive, manda um padre para lá, para conectar com esse Negus da Etiópia, tá? Para tentar entender que cristianismo era aquele. Tá? E depois de algum tempo que o padre estava lá fazendo as perguntas, fazendo toda uma pesquisa, tá? O Negus da Etiópia que chega à conclusão que o padre é que não era cristão, porque eles tinham sido evangelizados por São Tomé. São Tomé teria levado uma forma de cristianização diferente, tá? Da de Roma. Tá? E nós aqui temos também na tradição oral lendas de que São Tomé teria estado aqui no sul do Brasil. Tá? Então, tudo isso são possibilidades de encontro com esse mundo interno espiritual que nos conduz, que nós precisamos reconectar. Tá? E temos que ir em busca de, tá? Para nos ajudar nessa caminhada. Seguinte. Agora, no aspecto mítico, o Preste João seria esse rei dos reis, possuidor de um estado no Oriente, perto do paraíso terreal. Porque na história, ele conta a existência de seres muito imaginários, de seres míticos, nesse reino. Então, a possibilidade de que esse reino seria numa dimensão paralela. Porque tem muitos seres na carta, na história do Preste João, que não são nossos aqui, reais, seriam míticos. E esses seres míticos existiriam no reino dele como realidade. Tá? Então, mais uma vez, nós estamos nessa mistura entre a nossa realidade de 3D e as dimensões paralelas. E a possibilidade desses encontros, que vão nos trazer sabedorias ancestrais corretas e fortes. Seguinte. Já aqui é uma imagem, simplesmente, que muita gente sonha, tá? Sonha com essa cidade iluminada. Essa cidade iluminada seria exatamente como o centro do mundo, essa possibilidade desse encontro espiritual, ter esses sonhos com cidade de vidro, cidade de cristal, com diamante. Isso simboliza, tá, essa luz interior do mundo, isso simboliza esse reino que você precisa encontrar. Na verdade, esse reino está dentro, gente, não está fora. Não é só, você tem que caminhar fora para ajudar a frequência, mas você tem que fazer a viagem para dentro, para poder limpar o que está te impedindo de encontrar esse centro. Tá? Porque muitas coisas externas, muitos traumas vão nos impedindo de entrar em contato com essa luz. E até porque vocês vão ver, com relação à luz, o que pode acontecer. O seguinte. Então, aqui eu pergunto, tá? Isso é a minha visão. Nós estamos vivendo um momento iniciático atual, planetário, tá? Há momentos na história da humanidade que se rompe esses véus para que encobre a realidade. Esse momento é de libertação e expansão da consciência. É sempre, para mim, uma experiência iniciática. E a mensagem veio de iniciação cósmica. Com o amadurecimento da consciência humana,
foram dispensadas as formalidades dos rituais iniciáticos da antiguidade, permanecendo apenas o que é essencial. Quer dizer, muito daquela parafernália, daqueles ritos, todos do antigamente, você não precisa mais. Esses rituais foram simplificados. Você só precisa de reconexões. Seguinte. E aqui entra a parte nova, que é com relação ao contato. Vamos sair do passado, viver agora para o presente. O que isso tem a ver com iniciação? Começou a haver muito contato com inteligências não humanas, tá? E eu vejo isso há muito tempo como um caminho iniciático. Porque do momento que eles fazem o choque na consciência, e esse choque na consciência abre a consciência, e para mim, provavelmente dá uma expansão da Kundalini, no contato, na abdução, tá? A pessoa passa a ter uma frequência cerebral diferente, tá? Essa frequência, para mim, é essa primeira abertura no caminho iniciático. Todos os grandes iniciadores da humanidade foram relatados como seres que vieram do céu, de uma natureza alienígena ou extraterrestre, em todas as tradições. Egito, China, Japão, seja de onde for. Hoje esse fato pode ser ampliado, seu entendimento, por esses contatos, com vários graus e gama de informações que vêm desses seres. Tá? Seguinte. Só que, quando você começa a ter esse tipo de contato, ou até começa a se iluminar, sem preparo, sem estar dentro de uma escola, sem estar sem estar no Oriente, com todos os Budas e os mestres te ajudando, com todos os gurus te ajudando, tá? Você começa a perguntar, eu estou me iluminando? Eu estou acordando? Ou é loucura? Tudo isso não é esquizofrenia? Eu estou vendo coisa que ninguém vê? Tá? Então, ao acordar e recordar, começa uma confusão. E uma confusão que muitas vezes, como mostra essa segunda imagem, traz medo, e muito medo. Muito mais medo do que se pensa. Seguinte. Esse medo, tá, do desconhecido, esse medo dos fantasmas, esse medo das sombras negras, tá quando você começa a ter contato com seus traumas, com as suas vivências infantis. Isso está profundamente arraigado lá dentro. Você pode estar aqui toda iluminada e lá embaixo está cheio de trauma, cheio de medo. É um estado que está instalado profundamente na consciência do corpo físico, atômico e genético. O que quer dizer? Você traz de outras vidas, de outros lugares, mas também da sua genética. Traumas anteriores de pessoas de quem você herdou. Então a gente tem que limpar tudo isso para esse medo ir embora. Seguinte. Antigamente se falava em terror cósmico. Mesmo na Bíblia, as pessoas, quando viam Deus, desmaiavam de terror. Tá? E mandavam se esconder, entrar no pó. Tinha o terror do Senhor, da glória, da sua majestade. Tá? Mesmo na Bíblia. Lembra que eu falei que quando eu vi o ser, dá aquela sensação de êxtase com terror. Tá? Por quê? Porque você toca alguma frequência, alguma luz muito superior ao seu nível normal disso. Então, aquilo sacode o seu nível normal. Então, esse sacudir a sua estabilidade, seu lugar de conforto, seu lugar que você domina, dá medo. E não é um medo pequeno, é um medo ancestral, é um medo profundo, é um medo enraizado. E a gente tem que limpar esse medo para poder não ter medo do contato, não ter medo da luz, não ter medo de ampliar a consciência. Seguinte. Então, o Jung já colocava isso, que havia um medo da luz e da sombra. Como pode o iniciado superar a dicotomia luz e sombra presente no seu psiquismo? A consciência absoluta sempre foi imaginada como luz, como brilho interno, tá? Somente quando se tira esse olhar do mundo externo. As grandes tradições te conduzem à reintegração do iniciado, com essa consciência luminosa que tem inicialmente só uma vaga consciência dessa luz. Tá? Mas, gente, o medo, pela minha vivência de pesquisa,
de contatada de tudo isso, tá? O medo da luz é tão grande quanto o medo da sombra, tá? Não pense que só a luz é maravilhosa. A luz sacode as arestas, a luz sacode teu corpo físico, a luz sacode tua alma. E você passa a ter medo, porque você tem medo principalmente, que eu tenho inclusive atendido gente, a pessoa começa a ter medo de quê? Medo da morte, medo da perda do corpo físico, achando que no momento que isso vai acontecer, você não vai se iluminar, você vai morrer. E o medo da morte é um medo entranhado profundamente nas pessoas. Seguinte, quando nos damos conta que somos também estelares, tá? Aí vai começar essa corrida para querer limpar os traumas, o registro, porque aí a gente começa a ter consciência que nós temos algum poder, alguma força, nós não somos daqui, nós viemos de outros lugares, nós não somos só humanos, nós temos essa possibilidade de energias externas, nós somos mais iluminados, tá? E aí a gente vai buscar ajuda, tá? E a busca dessa ajuda, eu me lembro que quando eu comecei, houve um aumento enorme nos centros espíritas quando começaram os fenômenos da abdução. As pessoas não sabiam por onde correr, iam buscar ajuda nos centros espíritas, que na época não entendiam. Atualmente já tem o entendimento do contato, mas antes não tinha. Então, nós não podemos, de jeito nenhum, deixar que o medo vai determinar nosso destino. Seguinte. Então, finalmente, nós vamos chegando ao final desse caminho, ao final dessa trajetória, tá? Depois de passar por tudo isso, que esse chamado vai levar a quê? Tá? Vai levar a uma colheita, tá? Aquela sensação que todo mundo tem, a separação do joio e do trigo, tá? O que é essa separação do joio e do trigo, tá? Eu me lembro que, logo depois do meu contato, nós vivemos um momento planetário muito semelhante ao momento atual. Com medo do apocalipse, com medo da exterminação, com medo de o planeta se chocar, com medo que seríamos destruídos, medo de tsunami, medo que uma onda gigante ia nos englobar. E todo mundo tinha muitos sonhos com tudo isso. Então era um medo muito semelhante ao medo atual, tá? Hoje em dia também é a escuridão, são 3 dias de escuridão, é o apocalipse, é tudo isso outra vez, tá? A mim me dá a sensação que eu estou revivendo 30 anos atrás de novo, né? E quando eu estava fazendo a pesquisa nessa época, o que ficou muito claro? Esse apocalipse era muito interno, era um apocalipse interno. Eram as pessoas, então dentro das naves, nos telões, eles colocavam terremoto, colocavam grandes inundações. Eu vi Nova York inundado não sei quantas vezes, tudo naqueles telões que eles colocavam no contato dentro das naves, tá? Que hoje em dia não tem mais, o contato mudou, dentro das naves já não tem telão, as pessoas já vêm, são outros planetas, já vão passear em outros lugares, já vão ter memórias diferentes do porquê estão aqui, para que estão aqui, quem são, tá? E que fazem parte do jogo, já não se vem separado desse jogo, já se vem fazendo parte desse jogo, tá? Então, significa que nós estamos chegando próximo ao chamado da colheita, ou próximo a esse chamado, tá? Então, o que nós temos que ficar atentos? É, mais uma vez, aprender a lidar com os símbolos, a lidar com os sonhos, a lidar com as memórias, a lidar com tudo isso, sem se deixar perder por causa disso. Não se assustar, não ter medo do apocalipse. Não. Eu me lembro que nessa época eu tive um sonho, tá? Que eu já contei em curso, já contei muitas vezes, não sei se em palestras. Mas no meu sonho, que eu estava justamente no meio desse tumulto, provavelmente estavam colocando essas coisas dentro das naves, na minha cabeça, né? Eu me via no medo de um tsunami, eu me via no medo de um furacão gigantesco, tá? Então tudo voava, os carros voavam, as casas se destruíam, e eu comecei a pensar, porque em Brumaria, aqui no Rio, tinha um pescador que era contatado, e ele dizia que tudo onde acontecesse muito problema, você na Terra, se você fosse para Grumari, lá sempre estaria estável.
E eu, nesse sonho, não sei se foi sonho ou alguma coisa que projetaram em mim dentro da nave, eu comecei a me ver com vontade de ir para Grumari, para me safar daquilo que eu estava vendo acontecer. Teve uma voz que veio e disse assim: não vai para lugar nenhum. Centra na tua energia, que nenhum mal te acontecerá. Então é esse centrar dentro desse nosso saber, dessa nossa mágica, desse nosso conhecimento, dessa luz que nós temos, tá? Mas essa luz já limpa a gente. Nós temos que cada vez correr mais, por isso tanta noção de apocalipse de novo, por ter tanta notícia de escuridão, tanta notícia de coisas para meter medo, para você de novo poder ir para dentro. Nós estamos outra vez muito para fora, pouco para dentro, para terminar de limpar os traumas que ainda estão lá. Nós temos que terminar de limpar os conflitos. Só no momento que todos nós não ressoarmos mais com a energia negativa, que quando a frequência sobe, você não precisa destruir o negativo, ele desaparece. Então nós temos que aprender a subir essa frequência para não perder o medo do negativo, tá? E não ter medo da outra fase, que é a luz. Tá? A luz não vai te destruir, a luz não vai te matar, você vai morrer na hora que você tiver que morrer. A luz vai te iluminar, vai te dar essa segurança ou essa certeza do porvir, essa certeza que não precisa sair correndo para a Grumari. Centra na tua energia que nada te acontece. Tá? Nem todas as consciências estão acordadas ou se dispõem a realizar o autotrabalho necessário para isso. Dessa forma, é inevitável que ainda existam conflitos, diferenças enormes entre padrões das consciências dos seres encarnados no planeta nesse momento. Independente dos vínculos familiares ou outros, cada ser deve trilhar seu próprio caminho iniciático nesse momento. Nós podemos ter auxílio, mas nada, nem ninguém vai fazer o trabalho por nós. Antigamente, os espirituais achavam que os espíritos podiam te carregar no colo, para você não tropeçar no caminho. Os tibetanos, os ETs, não carregam ninguém no colo. Eles puxam o tapete para você aprender a ficar em pé. Tá? Então, é esse aprender a ficar em pé, com luz e sombra, que nós temos que cultivar daqui para frente, para podermos realmente salvar o planeta, criarmos uma sociedade mais harmônica, mais feliz, mais, principalmente amorosa. Eu me lembro quando eu perguntei ao Ramon o que eu podia fazer para ajudar. Ele disse nada, só amor. Mas esse amor é energético, esse amor é energia, esse amor é irradiação do chakra cardíaco. Tá? E isso é a terceira iniciação, quando abre esse chakra. Então nós temos cada vez mais abrir esse chakra. Nós temos cada vez mais que emitir luz amorosa, luz de amor, de compaixão verdadeiro, para realmente conseguirmos nos dar a mão e elevar o planeta todos juntos. Tá? Então agora nós vamos ver uma coisa que veio também naquela primeira mensagem, tá? E que eu venho, nesses 2 anos e meio, eu venho vendo acontecer. Tá? E é como sinal de quando isso vai acontecer, ou de como é que nós podemos ver isso. Seguinte, aqui eu só coloquei um, tem lindíssimos, eu não tive tempo de buscar para colocar aqui, isso é uma aurora boreal. Tá? O que a aurora boreal está acontecendo? Se vocês prestarem atenção, porque a mensagem dizia, fiquem atentos aos sinais luminosos, não sei se repararam no início da palestra, na primeira mensagem dizia isso, que quando a Federação Intergaláctica, a Federação Cósmica, daria os sinais, seriam através de luzes, para prestar atenção no aumento das luzes no planeta. De lá para cá, nesses 2 anos e meio, houve um aumento gigantesco das auroras boreais, porque as auroras boreais são um reflexo, são o que causa as explosões solares. Então, as explosões solares estão aí para ir mudando a nossa consciência e as auroras boreais nos mostrando o sinal do que está acontecendo. Tá? Então, à medida que estamos chegando mais perto do momento da iniciação cósmica, é com o aumento dessas luzes. Tá? Então, era isso que eu tinha que transmitir para vocês, que nós temos que ficar atentos às luzes do céu,
tá? Porque elas vão nos transmitindo o aumento, o acompanhamento desse nosso processo de abertura de consciência, de iniciação, para estarmos respondendo o chamado de uma forma segura, correta, sem medo, seja lá do que for, sem medo da luz, sem medo da morte, sem medo dos traumas, só nos reconectando com uma luz que nós já temos desse saber antigo, desde lá de trás, desde Mu, desde tudo isso, está dentro de nós, gente. Então, todo mundo agora diz, é para dentro, mas não é só para dentro, é reconectando com a sua luz. E para isso, muitas vezes, nesse mundo tão tumultuado, com tanta coisa confusa, você precisa de lugares fortes, lugares sagrados, para te ajudar nesse caminhar. Muito obrigado, era o que eu tinha para passar hoje. Água. Agora está normal, já não está com delay. Eu não sei se agora teria espaço para pergunta, ou como é, ainda tenho 5 minutos. Doutora Gilda. Oi, Fábio. Temos aqui uma pergunta sobre... Deixa eu voltar aqui, que teve uma pergunta interessante. Aqui. O medo é um atributo que o ser humano traz na sua constituição, ou foi desenvolvido a partir de experiências vividas ao longo da evolução? Eu não posso garantir, mas eu acho que foi desenvolvido com experiências vividas ao longo da evolução. É a minha impressão. Agora, nós temos também, a nível físico normal do ser humano, aquela condição de você se botar alerta, em fuga, né? Porque isso já faz parte do físico humano também. Quer dizer, na nossa constituição física, nós já temos esse alerta de qualquer coisa extraordinária, a gente já está pronto para fugir ou correr. As pessoas aqui agradecendo a sua participação. Obrigada, espero que tenha entendido o que eu quis passar. Sim, com certeza. E uma pessoa de referência, como a senhora sempre aqui, estando à disposição. Quem quiser mais contato, temos o seu Instagram, que é divulgado, doutora Gilda. Pode botar meu WhatsApp também. Certo, deixa eu colocar aqui. O pessoal da comunicação pode colocar aqui? Pode. 21. Vamos lá. E pelo Instituto, né? Pelo Instituto Gilda Moura. Entrar lá, tem vários canais de comunicação comigo. É só entrar no IGM. Prontinho. Então, qualquer dúvida, contato, doutora Gilda, que é especialista em contatos, abduções, hipnose, também atende quando as pessoas têm essas questões de fenômenos anômalos. Temos passado sempre para a doutora Gilda. Então, é referência que nós recomendamos. E, mais uma vez, doutora Gilda, gratidão por sua participação no nosso evento. Tá, e obrigada a vocês e parabéns aí pelo evento.